A maioria das pessoas evitam conversas difíceis, não porque elas não sabem o que dizer. Elas evitam conversas difíceis porque elas sabem o que podem ouvir. E esse é o nosso tema de hoje. É um tema que mexe muito comigo, é um tema que este senhor é especialista no assunto, porque eu nunca vi alguém que gosta tanto do debate, alguém que gosta tanto de lidar com conversas difíceis, que na verdade ele até prefere ter essas conversas difíceis. É verdade. Né, senhor? As conversas difíceis fazem parte da nossa vida, né? A gente tem que enfrentá-las de alguma forma. E quando a gente fala sobre conversas difíceis, na verdade, quando a gente optou por esse tema, veio uma frase muito forte na minha mente, uma frase que ela é muito significativa para mim. Essa frase é perda de voz na relação. Para mim, a perda de voz num relacionamento, numa relação, ela me remete àquele contexto de alguém, de alguma pessoa te podar em algum tipo de situação que não deveria, né? Te podar em coisas básicas mesmo, te podar em uma saída com amigos, te podar em se relacionar até mesmo com familiares, inclusive. E quando você vê, você já se distanciou tanto da sua personalidade, você já se distanciou tanto das coisas que você gosta de fazer, que você já nem se reconhece mais. E isso tudo a troco de quê? A troco de migalhas, de afeto. É aquilo, né? Você começa a ouvir as vozinhas da sua cabeça, acreditando que você vai ter o controle daquela situação, que aquilo não vai te afetar e que vai terminar tudo bem, quando na verdade tem uma enorme chance de não terminar bem e com certeza isso vai te afetar muito emocionalmente e vai ser muito prejudicial, principalmente para a sua saúde mental, para a sua saúde social ali, porque você vai acabar se afastando das pessoas, inclusive de você mesmo. No nosso dia a dia, na advocacia, né, nós atendemos muitas pessoas e na maioria das vezes mulheres, e o relato mais comum é elas se depararem com situações, né, elas relatam situações onde, apesar de estarem ali tentando reestruturar o relacionamento, o parceiro até conversa um pouco, até ouve um pouco, mas na verdade ele não está mais ali. Ele está, na verdade, ouvindo por ouvir, ele está sendo indiferente. E isso também é caracterizado como perda de voz na relação. Não é simplesmente porque o outro fala, tá, pode falar o que você quer, né, que você tem voz na relação. Quando a gente fala de voz na relação, a gente precisa falar de voz ativa. Nós precisamos falar de reciprocidade. Nós precisamos falar de colocar tudo na mesa mesmo, o que é importante para você, o que é inegociável, para que você consiga avançar nesse relacionamento. E aí que nessas consultas a gente se depara, na verdade, com o contrário, né? Pessoas relatando que, olha, eu nem me sinto mais amada já faz muito tempo, porque eu simplesmente não consigo ter uma conversa. Quando a gente abre a boca para falar um com o outro, simplesmente nós brigamos. E muitas vezes os motivos da briga eles são fúteis, mas esses motivos fúteis, quando somados, eles geram uma verdadeira bomba relógio. Quando a gente se encontra num contexto assim, a gente prefere estar naquela relação, a gente prefere ter ali a nossa migalha, né? Vamos usar de novo a migalha aqui. Nós preferimos ter aquela nossa migalha para chamarmos de nossa, ter aquele apego e ser ali o coadjuvante na história do outro, do nosso parceiro, da nossa parceira, enfim, seja lá quem for. A gente acaba escolhendo esse lugar na relação. A nossa autoestima, ela vai minando cada vez mais e isso acaba afetando a nossa própria personalidade. Inclusive, eu tenho lembranças de algumas amigas relatando que, nossa, eu não te reconheço mais, você já não é mais a mesma pessoa. Inclusive eu também, vendo situações assim de algumas amigas minhas, eu acabei que não reconhecendo-as mais, porque a pessoa, quando ela se diminui, quando ela se afasta dela para viver a vida do outro, ela se afasta da própria personalidade, do jeito de falar dela. Muitas vezes ela muda até o jeito de falar, muda a forma de pensar, mas é interessante também a gente olhar, né, um lado, mas também não esquecer de olhar o outro, porque muitas vezes a gente não distribui a culpa da forma que deveria ser distribuída, né? Muitas vezes a gente está numa relação que
poxa, a pessoa não me escuta, a pessoa não gosta, né, de ter aquela troca comigo na mesa, como você falou. Mas se a gente for parar para pensar, para analisar, olhando para o passado mesmo, será que a gente não teve alguma coisa mal resolvida lá atrás? Algum assunto mal resolvido com os nossos... infância, de repente? Exato, alguma coisa mal resolvida com os nossos pais. O que é muito comum, né? Muitas pessoas não nasceram em lares funcionais, enfim. A maioria delas sempre teve problemas e os nossos pais, eles são os nossos primeiros modelos de relacionamento. A gente vai trazer aquele aprendizado para a nossa vida adulta, para os nossos relacionamentos com amigos, para os nossos relacionamentos conjugais também. E se a gente, de alguma forma, não tiver resolvido essa situação lá atrás, né, de uma forma saudável, de uma forma profissional, inclusive, por meio de terapia, a gente vai acabar desperdiçando oportunidade de fazer bons amigos, oportunidade de se relacionar com pessoas bem intencionadas, pessoas que podem fazer uma diferença na nossa vida. Então a culpa, ela precisa ter esse equilíbrio. Nós temos os nossos atendimentos e sempre ouvimos, né, de mulheres, de casais, enfim, ouvimos na maioria das vezes de mulheres, né? Temos também clientes homens, mas a maioria deles é mulheres. E a culpa dessa relação, desse término, desse relacionamento, é sempre do outro. A culpa é mais do outro do que minha. Na maioria das vezes a culpa é só do outro. E não! Claro que existem situações isoladas, que são situações graves, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. Na maioria das vezes, a pessoa, por não ter ali uma autoestima resolvida, por não ter esse lugar de voz na relação, ela acaba se minando. E aquilo vira uma bola de neve, que em algum momento ela vai explodir. E quando ela explode, a gente acaba achando que ela explodiu porque o outro que acionou o dispositivo. Mas não, na verdade, ele só ajudou aquilo que já estava montado, né? E isso acaba levando a bomba relógio, ela acaba explodindo e o primeiro dano com certeza vai ser no nosso emocional. Teve algo que você falou que me chamou muita atenção, né? Essa questão da responsabilidade, da culpa, que nos atendimentos é muito comum perceber que a pessoa que está sendo ali atendida por nós, ela acaba sempre reportando a culpa ao outro, né? O que eu chamo de terceirização da culpa. Mas na verdade isso começa silenciosamente conosco mesmo. A culpa não é do outro, a perda de voz na relação não é só do outro, na verdade, na maioria das vezes é minha, é sua, é daquele que acha que não tem voz na relação, porque na verdade ele vai se silenciando, ele vai deixando de se posicionar, ora porque acha que vai desagradar, eu não vou falar isso, eu não vou fazer aquilo porque eu vou acabar arrumando uma briga, eu prefiro evitar o conflito, e esse posicionamento de evitar o conflito muitas vezes faz com que a pessoa vá perdendo voz na relação. Ela vai deixando de ser ela mesma. E o que eu acho mais complicado de tudo isso é porque ao atendermos, né, a pessoa ali na consultoria, a dor do divórcio já é grande. Você já vai ter diversas consequências ali envolvendo muitas vezes bens, filhos, dinheiro, moradia. E aí a pessoa ainda tem que lidar com o fato de que ela não se reconhece, ela não sabe mais. Porque ela viveu a vida do outro. Sim. Ela não mudou quem ela era, ela só deixou de ser quem ela era. E os amigos, obviamente, percebem isso, a família percebe isso. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por algum tipo de situação onde um amigo, uma amiga simplesmente mudou. Na verdade, ele não mudou, ele não se tornou outra pessoa, ele só está deixando silenciosamente de ser ele mesmo. E acho que o mais delicado disso tudo, eu penso que é a pessoa olhar para trás e ela perceber que essa omissão dela, esse comportamento omissivo dela, essa perda de voz na relação, fez com que ela simplesmente nadasse e sentisse que morreu na praia. Ou seja, né? Tempo, né? Perdi meu tempo. Do que adiantou? Nossa, eu não conheço o outro. Na verdade, sim. Será que você se conhece? Será que você parou para ter esse tipo de reflexão sobre si mesma?
o que você gosta, o que é inegociável, né? Mais uma vez aqui a sua personalidade, a sua autoestima, primeiramente, né? Porque a sua felicidade não está na mão do outro, né? E não lidar com essa situação, não lidar com essa... Porque assim, a mulher sabe quando a situação não está boa, ela sabe identificar, temos esse sexto sentido, só que o problema é que algumas, né, na maioria das vezes, mulheres mais introvertidas, não que ser extrovertida é sinônimo de inteligência emocional, são coisas completamente diferentes, mas eu acredito que quando você tem, né, essa dificuldade de se expressar, isso acaba acumulando, né, isso acaba gerando aquela ansiedade maior e por conta de problemas que você não resolveu na sua infância, de problemas que você não resolveu com você mesma, você acaba achando que a culpa daquilo tudo, a culpa de eu estar daquele jeito, a culpa é sempre do outro, eu tô desse jeito porque a culpa é do outro, e muitas vezes não, muitas vezes você tem aquela participação naquele conflito. Eu lembro, inclusive, de uma situação de quando meu pai estava internado. Eu lembro que eu não sabia muito bem o que fazer e eu liguei pra você, né? Você lembra? Eu não sei o que fazer, porque eu sempre tive nunca tive um relacionamento... Nós estávamos juntos nessa época ainda, né? Éramos amigos até. Isso, nessa época ainda éramos amigos e eu não sabia muito bem como lidar com aquela situação, porque eu nunca tive um relacionamento tão bom com ele, assim como eu tive com a minha mãe. E eu não sabia o que fazer. E aí você simplesmente, né, me deu o melhor conselho da minha vida, que, cara, converse com ele tudo aquilo que você gostaria de conversar antes dele partir. E isso foi muito difícil de ouvir e ainda mais difícil ainda de praticar. Mas eu penso que foi algo que transformou a minha vida para sempre. Que mudou a trajetória dos meus relacionamentos dali pra frente. Creio que dali pra frente eu passei a olhar a vida de uma outra forma, porque eu consegui resolver um conflito que eu carreguei por mais de 20 e poucos anos, né, com uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o meu pai. Eu consegui me abrir com ele, eu consegui explicar o porquê eu tinha raiva de algumas coisas, eu consegui, né, me expor mesmo, e também eu consegui vê-lo da forma que eu nunca tinha visto. E enxergar aquilo foi libertador para mim, mas eu tive que ser humilde e enfrentar. E graças a você, né, que me aconselhou, porque você imagina se eu não tivesse conseguido, né, se ele tivesse partido e eu não tivesse resolvido essa situação. Teria sido bem drástico. Eu vou fazer um comentário sobre esse fato, né, porque no momento que você me liga, eu perguntei para você qual que era o maior problema que vocês tinham, né, entre vocês. E aí você me deu uma resposta muito objetiva, assim. Eu percebi que você não estava no momento de conversar muito. Você só queria ter um direcionamento mesmo. Você me respondeu que vocês basicamente não se falavam, só apenas o básico de convivência ali da casa. E com base nessa resposta, eu já percebi que tinha um problema muito mais profundo de relacionamento, que eu não ia conseguir adentrar e também não teria técnica suficiente para isso, né? E aí eu respirei fundo e dei um conselho a você que deram para mim no passado também, né? Que uma das coisas mais fundamentais quando você tem um encontro com Deus é, na sequência, você ter um reencontro com seus pais. Sim. É você se resolver com seus pais. Se eles ainda estiverem vivos, né? Se eles já descansaram, então você tem que se resolver consigo mesma. Sim, e eu falo, né, que foi um dos conselhos que libertou aquele senso de que não, eu não consigo resolver meus problemas, não, eu não tenho capacidade de ter uma conversa difícil com alguém. E eu me recordo que quando nós começamos a nos aproximarmos, você teve ali coragem de ter uma conversa difícil comigo, apesar de ainda não ser uma pessoa muito expressiva, né? Você chegou para mim num determinado momento e falou, olha, eu até gostaria de dar esse passo, né? De nos conhecermos melhor, mas... Sim. E se eu perder a sua amizade, né? Porque eu não tenho muitas nesse momento, eu valorizo a sua amizade.
E eu lembro que eu refleti assim por uns 10 segundos ouvindo você falando e eu respondi para você num tom muito firme, olhando no fundo dos seus olhos, né? Eu disse para você que um bom relacionamento, um futuro bom casamento, ele começa com uma excelente amizade. E eu me recordo que quando você ouviu isso, você precisou refletir por alguns dias e depois a gente teve outras conversas, até que nós começamos de fato o relacionamento e no relacionamento ali você está se conhecendo e tudo mais. E eu perguntava para você coisas como o que você pensa sobre casamento, né? Quanto tempo você acha que a gente precisa namorar para se Tinha a menor casar? noção. E você me respondia que tem que namorar no mínimo 5 anos. Eu falei, nossa, tem que fazer outra faculdade, né? Para casar com essa menina. Vou ter que fazer uma segunda faculdade. Aí eu toquei nesse assunto algumas vezes e quando eu percebi que você não ia mudar ali o que você estava falando, talvez até por falta de autoconhecimento, eu disse para você o seguinte, né? Que falando de relacionamento, não há regras específicas, para cada pessoa funciona de uma forma, mas uma coisa funciona bem para todo mundo, que é a profundidade distorce o tempo. A profundidade do seu relacionamento, ela vai distorcer qualquer tipo de tempo que você acha que é necessário para cumprir um requisito ali para poder morar junto, para poder se casar. E aí eu te expliquei além disso que se nós fôssemos sinceros um com o outro, transparentes um com o outro sobre o que realmente queremos para a vida, e eu sabia muito bem o que eu queria para a minha vida, não tinha motivo para postergar essa decisão de nos unirmos e juntos alcançarmos nossos objetivos, evoluirmos como pessoas, evoluirmos como profissionais. E aí, quando a gente foi morar junto, na minha cabeça, conversamos bastante, tá alinhado que conversa é importante para o relacionamento se manter, para o casamento ficar sólido, né? Só que não. No dia a dia, morando juntos, né, eu comecei a perceber que você era um pouco mais na sua, um pouco mais quieta, evasiva em alguns momentos, e eu queria aprofundar ali o relacionamento para conversar sobre diversos temas, né? Não é só uma questão de gostar de conversar, também, mas é muito além disso, era te conhecer e te auxiliar a se autoconhecer, para que você pudesse se desenvolver como mulher, como pessoa, como profissional. E no dia a dia você era na sua, eu tive que ter paciência, né? Orei bastante pedindo sabedoria e discernimento para saber a forma correta que eu deveria te abordar com esses assuntos. Antes de iniciarmos o nosso namoro, eu tinha passado por um período sozinho, por opção, para poder me reconstruir de um último relacionamento que tinha sido muito tóxico. Eu também não estava me reconhecendo naquele relacionamento, eu deixei de fazer coisas que eu gostava para agradar a pessoa. Então eu optei, né, tomei essa decisão por ficar sozinho, me reconstruir, refletir, entender o que estava acontecendo, porque no fundo eu sabia o que eu queria, eu só não sabia como eu chegaria naquilo, que era um casamento saudável. Então, naquele período que eu optei por ficar sozinho, eu li muito, eu vi muitos conteúdos, né, de psicanalistas falando a respeito de relacionamento. Eu conversei com muitas pessoas, né, que tinham casamentos bem-sucedidos e outras que não tinham um relacionamento tão bom assim, mas elas tinham algo a compartilhar. Eu observei muito nos ambientes que eu estava, comportamentos, atitudes, e comecei a criar um padrão de modelagem mesmo, para que eu pudesse levar aquilo para a minha vida, porque uma coisa era certa assim na minha cabeça, eu não acreditava que eu precisava errar muitas vezes para acertar em algo. E até hoje eu penso assim, na verdade. Eu creio que quando você sabe exatamente o que você quer, você pode buscar um padrão de modelagem, ou seja, alguém que deu certo naquilo. E, obviamente, você não vai imitar a pessoa porque cada um de nós temos uma personalidade, mas você observa comportamentos importantes e, a partir disso, você modela. Então, foi isso que eu levei para o nosso relacionamento. Eu sabia que o diálogo era a base fundamental. E eu preciso também dizer aqui, né, que eu estava muito racional naquele momento, né? E vale até dizer que eu nunca me apaixonei por você. Porque, na verdade, quando estamos apaixonados, a gente não vê o outro como ele é. Sim. A gente cria ali um perfil perfeito, um personagem que é o que eu queria que fosse. Mas, na verdade, não. Como eu já tinha tido esse período de autorreflexão, eu consegui olhar para você, até por já ter uma amizade prévia, eu conseguia saber ali as suas falhas, os seus defeitos e te aceitar assim mesmo. E naquilo que eu considerava que era uma falha ou outra, não era nada extremamente relevante.
Então o que eu levei em consideração quando eu decidi investir no nosso relacionamento, investir em você? Eu olhei o caráter, a sua resiliência, tudo que você já tinha passado e mesmo assim estava ali estudando em busca de uma formação, em busca de uma profissão. E era esse tipo de mulher que eu queria ao meu lado, né? Crescendo junto comigo. Você estava consciente de Eu que tava poderia muito se consciente, machucar. muito consciente. E que bom que eu estava certo, né, de agir dessa forma, porque na maioria das vezes as pessoas se apaixonam, e eu não estou dizendo que tem nada de ter algo de errado com isso, não tem. Cada um vai ter um tipo de experiência, mas a minha com você não foi assim. Mas a maioria das pessoas se apaixonam, criam um personagem sobre o outro, um personagem perfeito, sem falhas, e aí na medida que o relacionamento vai se aprofundando, ela começa a ver coisas que ela não tinha observado antes, mas que sempre estiveram ali. E aí simplesmente ela fala, nossa, eu não tinha reparado nisso, ele não era assim no começo. E o que é interessante também, voltando aqui para a questão de morarmos juntos, é que aquele seu silêncio ele criava uma narrativa na minha cabeça. Eu ficava imaginando, será que ela se arrependeu? Como que eu vou reverter isso? Meu Deus, eu tomei ou não tomei a decisão certa, né? E na verdade, esse seu silêncio disso, tinha um motivo, né? Como eu falei, eu cresci num contexto onde eu via uma mulher super poderosa que criou, né, sozinha ali os seus 5 filhos, praticamente, né, por conta de limitações de saúde do meu pai. E eu raramente, eu não me lembro em algum momento de ter ouvido minha mãe expressar algum tipo de fragilidade, algum tipo de sentimento dela. Não me lembro e talvez nem tenha existido esse momento. Talvez se ela se expressou de alguma forma, ela se expressou longe dos filhos para manter aquela, né, aquela postura, aquela áurea de mulher de superpoder, né? E isso, de certa forma, trouxe para minha vida algo que não foi positivo, né? Algo que me fez acreditar que demonstrar sentimentos, que demonstrar fragilidades, que se expressar de uma forma íntima, acaba, de uma certa forma, demonstrando também ser uma pessoa vulnerável, ser alguém dependente de alguma forma, e aquilo para mim era inaceitável. Então eu trouxe isso também pro nosso relacionamento e por muitas vezes eu escolhia ficar quieta, muitas vezes você fazia alguma coisa que eu não concordava, mas eu preferia não entrar naquele conflito porque eu pensava, se eu falar alguma coisa aqui, eu posso colocar as palavras de uma forma errada, ele não vai me compreender, ou, né, se existisse alguma outra situação, né, de saudade dos meus pais, eu não quero demonstrar isso pra ele, eu não quero demonstrar que eu tô triste, porque como que ele vai me ver, né? Até porque eu preciso ser a coluna dessa casa, né? Minha mãe me ensinou a ser a coluna da casa, então eu trouxe isso pra mim de herança, eu preciso ser a coluna da minha casa, e não necessariamente, eu preciso ser um ser humano, né? Eu tenho sentimentos, eu preciso demonstrar isso pro meu parceiro. Eu não vivo mais uma vida, né, sozinha, eu vivo uma vida com alguém, então essa pessoa ela tem o direito de me conhecer, ela tem o direito de saber o que eu tô pensando minimamente, e isso foi libertador para mim com o nosso começo, né, com aquele todo estímulo que você passou para mim, e essa questão da narrativa errada, ela é muito real mesmo, porque olhando ali para trás, para o nosso começo, eu percebo que, meu Deus, realmente aquilo poderia ter feito a nossa relação acabar. Quando eu entendi que o problema não era uma questão de arrependimento, né, mas uma questão de ter receio de se expressar e magoar o outro, Sim. Aí eu comecei a agir de uma forma um pouco mais consciente, uma forma um pouco mais ativa, a abrir mão dessa questão da narrativa silenciosa, porque eu vi que isso não ia levar a lugar nenhum. E então ali eu comecei a estimular várias e várias conversas entre nós sobre temas assim que a maioria das pessoas evitam, como por exemplo vida financeira, se vai ou não vai ter filhos, se tiver filhos como vai ser a educação, o que é inegociável para cada um, né? Quais são os sonhos profissionais, os sonhos pessoais. E muita gente acha que ter essas conversas difíceis vai destruir o relacionamento. Mas na verdade as conversas difíceis elas só mostram se o relacionamento tem realmente uma profundidade ou não, né? E a partir disso também que eu quero falar com você, né, que está nos ouvindo, porque você provavelmente já passou, está passando, ou até conhece alguém que esteja passando por algo parecido. E
de repente você está naquele momento de reflexão, nossa, me identifiquei, eu não tenho voz na minha relação, o que eu devo fazer com isso? E o nosso conselho, o primeiro conselho principal primeiro, respira, porque tomar decisões precipitadas você vai acabar se arrependendo. Tente se autoconhecer melhor, faça questionamentos para si próprio, né, no sentido de o que eu realmente quero da minha vida, quem sou eu no mundo, o que eu não posso negociar, quais são os meus valores, e a partir disso você vai e propõe uma conversa ao outro. Né? Você vai e diz, olha, nós precisamos ter uma conversa um pouco delicada, mas é necessária, e eu preciso expor para você o que eu estou sentindo, mas você já vai preparado para duas coisas. A primeira é a pessoa realmente ter ali uma reciprocidade com você e o relacionamento melhorar a partir daquilo ali, porque não são só palavras, mas atitudes. Mas também você pode se deparar com uma pessoa que vai ser resistente à mudança. E aí talvez o divórcio realmente seja a solução. Mas antes de tomar essa decisão, você precisa tentar reestruturar o seu relacionamento. Você precisa se esforçar para que isso possa, de repente, ser ali um recomeço dentro da relação de vocês. Contribuir, né, com você mesma para isso. Nossa, você falando isso, eu lembrei de um conceito muito interessante que Schopenhauer fala sobre relacionamento, sobre as relações, né, humanas. Ele é um conceito um pouco frio, como todo bom alemão, mas ele fala que a relação entre seres humanos ela é semelhante à relação dos porcos-espinhos quando eles estão no momento de inverno, que eles precisam se aquecer. E eles precisam ficar próximos para ter o aquecimento. Só que eles, da mesma forma que eles sabem que isso vai aquecê-los, como eles são porcos espinhos, eles sabem que também vai machucar. Uhum. Então ele traz isso como uma metáfora, né, das relações humanas. Eu acho muito interessante, é um conceito pessimista, né, dentro ali do conceito de filosofia dele, mas é muito real, né? A gente precisa entender que o casamento em si, as relações em si, elas vão machucar. Quando elas são verdadeiras, quando elas são reais, elas podem sim machucar a gente. E quanto mais profundo você tiver aquela conexão, ela tem uma tendência de ser algo que pode te machucar de alguma forma, em algum momento, mas ela também pode te aquecer. É isso, conversas difíceis são necessárias se você quiser profundidade no seu relacionamento. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai compartilhar ele com um ou pelo menos 3 amigos. E é isso, pessoal, até a próxima. Obrigado, gente!